Pai do Senhor, 1 Coríntios 2, são coisas assim que fazem a diferença na vida da gente. Hein? Esse texto é maravilhoso. Versículo 1 diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem não crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, quando eu li esse texto a primeira vez, eu entendi que a revelação, toda a revelação de Deus, principalmente no que está contido aqui no versículo 9 e no versículo 10, fala que toda a revelação vem do Espírito Santo para nós. E quando o Espírito Santo nos revela o que somos, o que devemos ser, nós passamos a entender três coisas que são deveres nossos, como homens e mulheres de Deus, como cristãos. O primeiro dever é o de nos apropriarmos das coisas de Deus, daquilo que Deus tem para nós, do chamado. O primeiro chamado de Deus é para a nossa salvação. É o primeiro chamado. A maior preocupação de Deus é que você seja salvo. Alguém hoje entende pelo Espírito Santo a urgência da salvação, da preservação da alma? Porque quando eu começo a entender a necessidade da minha alma de salvação, eu começo a perceber o poder da apropriação do Espírito na minha vida. É quando, sabe aquele versículo não, aquele adágio popular que colocam em carros, propriedade exclusiva, né? Propriedade exclusiva de Deus. Quando eu percebo pelo Espírito a urgência da minha alma, é que Deus, pelo mesmo Espírito, está se apropriando de mim. E Ele, quando se apropria de mim, Ele me faz perceber a minha necessidade de salvação, de vida eterna. Ele começa a me revelar o cálice da salvação. Veja aí em Salmo 116, diz assim, verso 13: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, disse o salmista. Amém? Então o cálice da salvação é o primeiro que você tem que tomar. Primeiro. Tem gente que entra na religião, passa um tempo aí, diz que é crente, que é evangélico, que é isso, que é aquilo outro, e na verdade não passou ainda, não recebeu, ou não se apoderou, não se apropriou, palavra melhor, do cálice da salvação. Quando você chega na igreja, irmão, o primeiro alimento que você tem que requerer de Deus, a primeira revelação que você tem que requerer do Senhor é: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Amém? Essa foi uma pergunta que um fariseu fez ao Senhor. Um fariseu disse ao Senhor: Senhor, o que eu faço para ser salvo? O nome dele era Nicodemos. O Senhor olhou para ele e disse o quê? É necessário nascer de novo. E ele falou,
e disse: olha, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, pelo poder da apropriação divina, eu começo a perceber a minha urgência de salvação. É a primeira coisa que eu vou buscar. É a primeira sede que eu tenho na casa de Deus. A primeira fome que eu tenho é me apropriar da minha própria salvação. Eu não quero ficar dentro de uma religião, sentado numa cadeira, numa poltrona de igreja, anos e anos a fio, sem ser salvo. Amém? Não vale a pena. E tem pessoas que crescem dentro da obra de Deus, se tornam até pastores e não estão salvos. Tem. Quando você vê uma pessoa se desvirtuando do caráter de Cristo, mas é crente, é evangélico, é pastor, é não sei o quê, e está desvirtuado do caráter, está desvirtuado da orientação bíblica, e começa a viver heresias, e começa a viver apostasia. Você sabe o que é isso? É que ele não bebeu o cálice da salvação lá atrás. Essa é a primeira apropriação que eu tenho que ter. Segunda apropriação, abra aí por favor, em Provérbios 4, versículo 13. Nessa apropriação eu encontro Deus, eu vejo a revelação de Deus. Quando eu percebo a primeira coisa, que é a salvação, a urgência da minha alma, os gemidos inexprimíveis de Deus por mim, do Espírito Santo, eu começo a me instruir, porque lá em Osés diz que nós somos destruídos porque nos falta entendimento, conhecimento. Então, aqui em Provérbios diz assim, apega-te à instrução, apega-te à instrução e não a largues. Amém? Se apega à instrução e não largue. Guarda, pois ela é a tua vida. Quem crê assim? Muitas pessoas não gostam de instrução. Não gostam. Quem aqui já brigou com o filho, ou com o irmão mais velho, ou com a irmã mais nova? Vai estudar, menino. Já ouviu isso? Você briga. Você briga para a pessoa estudar. Olha como nós somos antagônicos. Alguém, um pai e a mãe, coloca você no colégio, seja público, seja privado, não importa, e ainda tem que brigar para você estudar. Sabe qual é o castigo? Vai estudar, vai fazer sua tarefa, é o seu castigo agora. Desliga a televisão, desliga o celular, vai fazer a sua tarefa agora. E o crente que quer converter os filhos, que quer levar os filhos na obra, que quer fazer os filhos crescer, desliga tudo, vai ler a Bíblia. E vira castigo, irmão. Mas quando você se apropria das coisas de Deus para o crescimento da tua própria vida espiritual, você percebe que a instrução você mesmo é que tem que se apegar à instrução e não largá-la de jeito nenhum. Amém ou não amém? Terceira coisa é quando nós nos apropriamos da força de Deus. O salmista diz: Senhor, Tu és o meu socorro e a minha fortaleza. Então nós temos que entender que Deus, Ele nos fortalece. A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Como que Deus vai se alegrar com a nossa vida destruída no pecado? Jamais. Deus nunca vai se alegrar de pessoas que vivem mal na presença dEle, que praticam o que é mal aos olhos dEle. Quem sabia que Deus vê tudo, vê todas as coisas, ouve todos os pensamentos, conhece tudo? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Deus também tem o poder da presciência. Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Então, eu que sou pai de duas crianças, eu não sei o amanhã, mas eu tento instruí-los e fortalecê-los hoje, para que amanhã eles sejam alguém. Imagine Deus que já sabe o que eu vou ser, já sabe o que você vai ser. Então quando Deus se revela a você, para que você leia a palavra, para que você se instrua na palavra, para que você busque o Espírito Santo, para que você
se engaja nas coisas dele, é porque ele sabe que amanhã é grande o projeto de Deus na tua vida. É grande a obra de Deus na tua vida. Por isso que hoje, ele que sabe o amanhã, está projetando para você, no hoje, o que você precisa para o seu amanhã. A gente, quando não entende Deus, não percebe Deus, a gente fica tentando persuadir Deus a um outro estilo de vida. A gente não entende o prognóstico divino. Poxa, eu não sei o amanhã, ele sabe. Então, quando ele diz para mim para fazer algo, quem sou eu para discutir com quem sabe o amanhã? Eu tenho que me render à graça divina e tenho que perceber que Deus está amando a minha vida e dizendo: olha, eu estou preparando para ti coisas que você não sabe, mas são preciosas, porque os meus planos para você são planos de bênção, de paz, de crescimento. Quando um cristão passa anos e anos e não se desenvolve, é porque ele passa a vida lutando contra Deus. O desvio moral, o desvio ético, o desvio doutrinário, o desvio eclesiástico, o desvio é sempre essa palavra desvio ou apostasia. Ela é algo que impede a ação de Deus em nós. Não é que Deus não possa fazer, é que nós é que dizemos: Deus, tu quer que eu seja isso e aquilo outro, mas eu não vou ser. Você imagina Deus falando com Moisés na sarça e dizendo: olha, Moisés, vai até Faraó, vai lá e liberta o meu povo. E ele diz: não, Senhor, eu não vou. Não vou não, porque eu pensei em ser outra coisa. Eu pensei em criar gado, eu pensei em fazer outro tipo de coisa da minha vida. E dá um tempo aí para mim, Senhor, que eu vou pensar. Eu vou ficar aí uns 5, 10 anos, 15 anos aqui no deserto. Vou ficar congregando aqui no deserto, esperando que eu possa então entender o teu projeto para a minha vida. Aquele povo que estava no Egito tinha passado mais 5, 10, 15 anos lá sofrendo, sim ou não? Claro que não. Deus tinha levantado outro. Porque a Bíblia diz que ninguém impede a ação de Deus. Então o que Deus queria fazer com Israel, o que Deus queria fazer com aquele povo que estava lá, ele ia fazer, ou por Moisés, ou por alguém, mas ele ia fazer. A questão é: nós queremos ser instrumentos de Deus, ou nós estamos querendo usar Deus como instrumento nosso? Essa é outra questão que nós temos que entender. Para nos fortalecer espiritualmente, nós temos que entender que Deus está nos dando uma oportunidade de sermos mais que vencedores em Cristo, de sermos instrumentos do Espírito Santo para a salvação do mundo, de sermos pastores, pastoras, de sermos missionários, de sermos, enfim, de exercermos a obra. Não só aqui, mas a Bíblia diz: Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Então vai longe o chamado. Mas será que eu tenho sido mal ouvido em relação ao chamamento de Deus? Será que eu não tenho dado crédito a isso? Então essa questão da apropriação do plano e do projeto de Deus. Depois vem a minha formação. Qual é a minha formação? Se eu entendo que eu tenho que me apropriar, ou tenho que ser propriedade do Senhor pelo Espírito, pelo entendimento espiritual, eu tenho que permitir e agir. São duas coisas importantes: permitir e agir. Você pode permitir que alguém empurre seu carro, mas seria mais interessante se você entrasse dentro do carro enquanto alguém empurra, para você dar partida. Então Deus está lá dando uma força para você chegar lá na frente, glorificando o nome dele, mas você está fora do que Deus queria que você estivesse. Você nunca vai dar partida nessa vida enquanto você não se juntar, não se unir ao projeto de Deus. Então, na minha formação, nós entendemos que esse é o segundo poder de Deus para nós apropriarmos e nos formarmos. Lá em Romanos 12, abra aí, no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo assim: Deus quer a nossa transformação e não a nossa conformação. Deus não quer que você se conforme. Deus quer que você se transforme.
Me conformar é muito fácil. Aliás, um dos requisitos de uma pessoa que vive uma apostasia da vontade de Deus, um desvio daquilo do projeto de Deus, é que ela está conformada com tudo, com ela, com o que ela se tornou, com o que ela não se tornou, com o que ela faz, com o que ela deixou de fazer. Ela se conformou e ali ela esfriou. O conselho do apóstolo Paulo em Roma é: não fique conformado. Pare com isso. Uma pessoa inconformada é uma pessoa que luta pelo que quer, sim ou não? Ele está dizendo: não se conforme. Pô, se você está conformado em ir para o culto, ir para casa, ir para o culto, ir para casa, ir para o culto, ir para casa, ficar só nisso, você não tem relação com Deus, nem com o projeto de Deus. Está entendendo? Veja, no mundo, da onde você saiu, os grandes, aqueles que se destacam lá, são pessoas inconformadas. Quanto tempo você acha que leva para uma pessoa se tornar grande lá fora? Vai ver a história. Eu estava vendo aquela jogadora Marta, jogadora de futebol. Poxa, ela vendia sacolé, ela vendia um monte fazia coisas no interiorzinho dela. Todo mundo dizia: você não vai ser ninguém. Ela disse: eu não me conformo com isso, eu vou ser alguém, eu vou sair desse negócio aqui, eu não vou viver isso. Alguém dizia para ela: não, se acostume, se acomode, se acocore, que é isso aí mesmo, acabou. Ela disse: não, eu não me conformo com essa aqui. Ah, mas essa é a vida da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó. Pode ser, mas a minha não vai ser. E ela lutou por isso, o ideal dela. Eu estava ouvindo lá fora, uma pessoa disse assim para mim: pastor, eu acho que eu não tenho condição de estudar, de ser alguém na vida. Eu não tenho condição, pastor. Eu não tenho cabeça para estudar. Eu não tenho. Estou olhando para a sua cabeça agora. Não, pastor, mas eu não tenho. Tem. É que você se conformou nisso aí. Mas eu estava vendo também um testemunho de uma juíza federal. Você sabe quanto ganha um juiz federal? Salário? Mais de 30 mil reais por mês, fora os benefícios. Essa juíza, moreninha, pretinha, linda ela, linda. Ela era empregada doméstica. Ela cresceu na casa de um povo lá, que a mulher todo dia dizia para ela: Francisca, ô Francisca, fica quieta no teu lugar, Francisca. O que é que tu quer, negócio de estudar, Francisca? Tu não já tem aqui casa para morar, comida para comer? Eu não já te dou roupa? Eu não te dou calçado? Quando eu vou para o shopping, você não vai comigo e meus filhos? Quando a gente vai jantar fora, ele não te leva? Você não é que nem da família? Sabe por que ela disse? Não, isso não é o que eu quero para mim. Ela começou a estudar de noite, trabalhava manhã e tarde na casa da mulher, de noite estudando. Terminou o colegial, fez o supletivo, fez tudo, fez vestibular. Ah, meu irmão, passou para direito. Aí a mulher chegou para ela: você é louca? Minha filha, se coloque no seu lugar, você é uma empregada doméstica. Ela ouviu aquilo com um sentimento, sabe de quê? De inconformação. E ela disse: não vou ser o que estão dizendo que eu sou aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero, aquilo que eu botei no meu coração, e eu vou para frente. E ela estudava, trabalhava de manhã, de tarde, estudava de noite, passava noites, madrugada estudando para ser uma advogada. Terminou o curso de Direito. Advogou 5 anos e o pessoal dizia: ah, isso não vai dar em nada. Advogou 5 anos, fez o concurso e passou para juíza federal. Ela tem o carro, tem a mansão dela, tem as coisas dela. E hoje a ex-patroa olha e diz assim: doutora Francisca, é mole ou não? Irmão, Paulo diz que a minha formação não depende de Deus, depende de mim, do que eu acredito que eu possa ser. Você acredita que você pode ser grande na presença do Senhor?
Você acredita que você pode conquistar os seus sonhos? Que você pode realizar os seus projetos? Então, meu irmão, se você acredita, vai nessa fé. Você tem que usar a sua fé. Não pode ficar conformado com nada, mas tem que se transformar, renovando o teu entendimento. Porque a vontade de Deus para você não é ruim, Deus não é mau. Deus tem uma vontade aqui, diz, boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para ti é bom, é perfeito e agradável. Você pode provar disso ou ficar com gosto de fel a vida inteira, culpando Deus das tuas frustrações, das tuas irrealizações. Você pode dizer a Deus: Deus, eu sou isso aqui, eu me tornei essa coisa ruim porque o Senhor nunca me deu oportunidade. Para você se formar, você precisa renovar o seu entendimento quanto à pessoa de Deus. Deus quer o melhor para você. Amém ou não amém? E às vezes Deus fala através do pai e da mãe, por mais que você não entenda, mas fala. E pelo pastor, por mais que você não perceba, mas ele fala. Você vai arrumar um namoradinho, ou uma namoradinha, aí o pai e a mãe dizem não, aquele não bem redondo. Aí chega para o pastor, dá não. Esse caboclo aí precisa se converter primeiro. Aí você, puxa, tá todo mundo contra mim. Em vez de você ouvir o conselho das autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida, você vai lutar contra a autoridade. Isso não é uma formação, isso é uma deformação do teu caráter. Isso vai te prejudicar lá na frente, sabe por quê? Porque lá na frente você vai ser pai ou mãe. Deus queira que você seja pastor, pastora. E aí? Eu conheço um rapaz que ele era adolescente, aprontou que só aqui na igreja. Eu metia o pau nele, disciplinava e tal, e afastava ele e tal. E terminei o namoro dele com outra pessoa que não dava. E ele na carnalidade, eu pá, disciplina. E ele estava com ódio a mim, queria meu sangue todo dia, parecia um vampiro. Saiu da igreja, foi para outro ministério. Lá ele se engajou na obra e tal, e casou, se tornou um pastor. 2, 3 anos depois que ele iniciou o pastoreio dele, ele me liga. Eu disse: quem é, rapaz? Esse número eu não conheço. Quando eu não conheço o número, eu passo para minha esposa, para ela atender, que eu não gosto de atender quem eu não conheço. Aí ela atendeu e disse: quem é? Ele disse o nome dele. Lembra de mim? Ah, lembro sim. Eu sou pastor, eu queria falar com o pastor. Tá bom. Aí eu atendi. Diga, meu filho. Ele disse: pastor, eu queria te pedir perdão. Eu disse: por quê? Porque eu sou pastor agora. Pastor, eu me peguei mordendo a língua dentro do gabinete com um casal de jovens, falando exatamente as frases que eu odiava que o senhor falasse para mim. E Deus mandou eu falar as mesmíssimas coisas que o senhor falou e que eu odiei o senhor durante anos por causa daquilo. Eu saí da Cristo Salva por causa disso. E hoje eu sou pastor e estou falando isso para as outras pessoas. Eu queria te pedir perdão, porque eu não entendia, eu não tinha uma mente de Cristo para perceber que o Senhor estava salvando a minha alma. O Senhor estava me dando uma força enorme para que o meu futuro fosse bom, perfeito e agradável. Jamais, pastor, o meu futuro poderia ser perfeito, bom e agradável com a pessoa que eu queria e que o Senhor não deixou. Olha que lindo. Eu hoje tenho uma mulher bacana comigo, que está comigo lado a lado na obra. Mas aquela que o Senhor não deixou eu casar, eu sei que ela casou com outro. E o outro era pastor. E ela desgraçou a vida do outro. O outro não é mais pastor. Acabou o ministério do homem. Ô pastor, eu queria te agradecer. Porque o que eu sou, eu devo àquela raiva que eu tinha do Senhor. Eu devo às brigas, àqueles momentos em que o Senhor se estressou comigo e que eu saía revoltado do gabinete pastoral. Hoje eu entendo que amor de pai é assim. Às vezes um pai tem que ser mais
ostensivo, para poder vencer as resistências dos filhos, sim ou não? Imagine um pastor com uma ovelha rebelde, obstinada de coração. O pastor tem que dar aquelas chulepadas santa, né? E ou faz, ou então é inferno para aquela pessoa. E o inferno que eu estou falando não é o fogo, Ariel, não. É você casar com a pessoa errada e ser infeliz por todos os teus dias. Infelizmente tem muita gente que não ouve, e lá na frente é uma quebradeira só, sim ou não? Então, na minha formação, eu entendo isso. E ele me dá um exemplo aqui em 2 Coríntios 3:18, dizendo: e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? E para eu ser transformado, eu não posso viver os velhos ideais. Deixa para trás. Tudo que é ideal antigo seu, deixa para trás. Viva a plenitude da graça de Deus. Amém, irmãos? 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Formação. Diga comigo, toda formação depende de uma grande informação. Ninguém é formado sem ser informado, porque Deus não invade a nossa vida, Deus bate na porta. Através da informação, Ele bate na porta dizendo: e aí? O que é que você vai fazer com esse conhecimento? E se você quiser formar-se como nova criatura em Cristo, como cheio do Espírito Santo, se você quer viver na plenitude do Espírito, você pega aquela informação e traz para você, e você começa a trabalhar a sua vida em cima daquilo. Amém? Terceiro ponto e último: doação. Eu entendo a apropriação de Deus na minha vida, eu entendo a formação de Deus na minha vida, mas agora eu tenho que entender o que é doação de Deus para mim e de mim para Deus. Se eu não entendo, é complicado. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Então você tem que invocar Deus para o teu casamento, para a tua família, para os teus negócios, para a tua vida sentimental, para a tua vida religiosa. Você tem que estar invocando Deus, porque sempre Deus tem que fazer parte de tudo. Quem aqui ora antes de almoçar, de jantar? Quem ora? De verdade, não é só aquela oração. Amém. Uma oração. Também não precisa ser de 1 hora, senão esfria a comida. Mas quando você ora, você está convidando Deus para aquele momento da sua vida também, para que Ele te traga saúde através daquele alimento. Eu já chamei Deus para jantar comigo lá no Parque Recreio. Quem já ouviu falar desse restaurante? Eu fui lá e me sentei no restaurante, eu e Deus. E eu puxei a cadeira dele, e o povo olhando para mim, eu olhava para o povo, e o pessoal fazendo assim. Eu disse: Jesus, eles não estão te vendo. E eu puxei, eu mandei ele sentar, e eu sentei, e eu servi Coca-Cola para ele, que crente toma Coca-Cola, né? Crente que quer morrer cedo. E eu botei para mim, e pedi um aperitivozinho assim, uma batatinha com carnezinha do sol. Ficou ali no meio de nós dois, eu olhando para ele, digo: já que ele não vai, eu vou, já que ele não vai, eu vou. E eu comecei a comer no lugar de Deus, né? E eu passei 2 horas conversando com Deus naquela mesa, mas conversando assim, ó, de boa. Eu olhava o povo. Alguém me chamou de doido ali. Irmãos, tudo que eu falei com Deus naquela mesa, de manhã, 5 da manhã, Deus mandou eu acordar e ir para uma igreja de um pastor amigo meu. E eu nunca tinha ido lá, no horário de culto dele. E Deus disse: vai lá. E eu fui. Assim que eu cheguei lá, eu estava iniciando o ministério, eu pregava, nessa época já estava ascendendo, estava crescendo o ministério, porque eu estava debaixo de uma mangueira e passei para uma varanda de uma casa. Então já estava numa fase boa. E eu chego na igreja dele e tinha assim umas 600 a 700 pessoas na minha frente. Deu diarreia, deu tudo.
Porque eu nunca tinha pregado para ninguém assim. Eu pregava para 8, 10 pessoas embaixo de uma mangueira. E aí ele disse: quem vai pregar hoje é você. Eu disse: amém. O que é que você vai pregar? Eu disse: sei não. Que Deus mandar eu prego. E aí eu preguei. E foi uma bênção a palavra, irmãos. Uma bênção. Quando terminou a palavra, eu vi aquele povo tudo chorando na frente ali para buscar o Espírito Santo. Era um domingo de manhã. Eu venho aqui do lado e me ajoelho. E o pastor da igreja, ele recebe o microfone, ele fica ali orando junto com o povo, e aquela adoração, e o povo sendo batizado no Espírito Santo, e eu lá no meu cantinho, só aqui na cabeça: Senhor, só aqui na cabeça, o Senhor me trouxe aqui, eu já sei, para abençoar a vida deles. Obrigado pela tua palavra, veio do céu, eu sei, e agora o Senhor está fazendo tua obra, batizando esse povo, que coisa linda. Mas eu, Senhor, eu preciso da minha resposta. E aquele pastor veio até onde eu estava, largou o povo, veio aqui onde eu estava ajoelhado e disse assim no meu ouvido: o Senhor estava contigo ontem, sem saber de nada, quando você sentou naquela mesa do restaurante. E Ele manda eu te dizer: vai, porque esse ministério é meu. Continua a obra. Continua, porque eu que te chamei, diz o Senhor. Eu estava num dilema horroroso, porque eu botei na mesa todas as minhas dificuldades, dizendo: Senhor, eu não posso ser pastor, não dá, isso não é para mim. E ali Deus disse: você vai agora entender que o chamado é meu. Irmãos, no dia seguinte, revelando até onde eu estava, e eu disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor estava comigo lá sentado 2 horas, eu sendo chamado de doido, mas Deus estava lá. Alguém aqui entende quando você, aos olhos dos homens, parece ser louco? A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas é sabedoria para os que recebem a salvação. Então, qual é a palavra-chave? Dar ou receber? Você vai ter que dar a sua vida para receber a salvação. Você vai ter que dar o dízimo e a oferta para receber a prosperidade. Você vai ter que dar o perdão para receber o perdão. Você vai ter que dar amor para receber o quê? Amor. Você vai ter que dar o alimento para receber o alimento. Você vai ter que dar o seu tempo para poder receber o tempo de Deus para você. Então, se eu não entendo a via de mão dupla, se eu não entendo o dar e o receber, se eu só quero receber e não quero dar, tem algo errado comigo. Porque o Espírito Santo, ele me revela as coisas de Deus, e tem alguma coisa errada. Eu estou embotado, eu não estou percebendo que eu jamais vou receber uma coisa que eu não dei. Eu jamais vou colher uma coisa que eu não plantei. Você quer receber amor do seu filho batendo, brigando, odiando ele? Você quer receber amor da sua mulher ou do seu marido agredindo com palavras e com gestos e com tapas e pontapés? Você quer que as pessoas te amem quando você não aprendeu a amá-las? Você quer que elas doem a você quando você não doa nada, você é avarento? O dar e receber é uma linguagem de Deus para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Está vendo? E para que Ele deu? Para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu um para receber vários. Amém? É tanto que nesse texto Jesus é chamado de unigênito filho. Lá na frente ele é chamado de primogênito. Porque agora já não é mais um, mas vários. Você e eu somos filhos de Deus. Através do unigênito filho nos tornamos filhos também. E ele passa a ser o primeiro de muitos. Amém ou não amém? É isso. Dar e receber a linguagem. E disso vem uma bênção. Quando eu percebo que eu posso e devo viver o Evangelho na plenitude, na essência do Espírito para mim. Amém? Deus tem se revelado a você para que você dilate o seu coração para dar e receber, para viver o Evangelho naquilo, na íntegra e não na superficialidade da coisa. Chega, irmão,
de você ser superficial, de você estar sempre ali à margem. Deus está te chamando, como Ele chamou Pedro, Ele está te chamando para andar sobre as águas. Como Ele chamou Elias, Ele está te chamando para que você faça o fogo descer do céu. Como Ele chamou a tantos outros, Ele está chamando você para que você seja motivo da glória dEle. Curve a sua cabeça. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor se revele ao teu povo e que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração de homem algum, que elas sejam reveladas como são pelo teu Espírito Santo na vida de cada um aqui. Senhor Deus, eu sei que o Senhor nos revela pelo teu Espírito e que o teu Espírito penetra todas as coisas. O Senhor pode se revelar a nós essa noite, através da nossa fé. Nós podemos comungar contigo, não somente vamos ter koinonia, comunhão uns com os outros, mas contigo, Senhor. Porque nós não queremos aqui manter apenas comunhão uns com os outros, mas queremos te convidar para essa comunhão. E que nessa comunhão possamos nós aprender essa apropriação divina, que possamos aprender a formação divina e que possamos aprender a doação divina. Eu tenho que aprender, Senhor. Essas três coisas são o tríplice dever de um cristão aprender. Se eu não aprendi isso, que é tão basilar, eu posso passar 50 anos dentro da igreja e não ser um cristão, e não ser livre, e não ser salvo, não ser liberto pelo Senhor. Agora, Deus, não a nós, mas ao Senhor seja a glória, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, mas aqueles que são espirituais podem entendê-las e discernem as coisas espirituais, porque o que é espiritual discerne bem tudo. Às vezes não é entendido pelos outros, mas ele consegue discernir as coisas. Nós temos, Senhor, a mente de Cristo, e é por isso, Pai, que eu te sou grato essa noite, porque esse alimento espiritual veio do alto, desceu da tua mesa para nós. Um dia Pedro viu os alimentos vindo do alto e ele não entendeu aquilo lá, e ele relutou contra aqueles alimentos, e ele disse: eu não vou comer esses alimentos, eu não vou dar para ninguém esses alimentos. E o Senhor disse: Pedro, você vai comer sim, e você vai dar sim para os outros, porque você não pode tornar impuro aquilo que eu santifiquei. E assim, Deus, hoje eu creio que o Senhor está nos dando um alimento para que nós comamos e possamos dar àqueles que precisam e que têm fome e sede de justiça. Em nome de Jesus. Fale com Deus.